Glória a Deus então. Vamos pregar, irmão. Eu queria, antes de tudo e durante o louvor, uma palavra me brotou ao coração. Está no livro de Êxodo, o capítulo 3, eu vou ler para você. Diz assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então, o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Até aqui, irmãos. Sempre me chamou muito a atenção a questão de o Senhor falar a Moisés para ele tirar as sandálias dos seus pés, porque a terra que ele pisava era a terra santa. E às vezes essa simbologia da sandália a gente não entende, a gente acha que é uma sandália, e é mesmo uma sandália, né? Certamente uma sandália. Mas o que na verdade Deus está falando aí? Esse tempo, nesse momento aqui, Moisés já tinha fugido do Egito, da casa de Faraó, ele já tinha matado o egípcio e tinha fugido para o deserto. Ele foi criado dentro da casa de Faraó e preparado para ser um grande estadista. Quem assistiu aquele filme Êxodo? Assistam, gente. O diretor ele deu uma visão muito interessante, Jackson, daquele momento, porque a gente pensa que Moisés um dia acordou e o Senhor falou para ele que ia usar ele para tirar o povo do deserto somente, do Egito somente. Mas não, ele foi preparado, treinado, capacitado e era habilitado para exercer, para ser um grande general, um grande comandante, ou quem sabe até, não sei, um faraó, né? Já que ele estava na linha também sucessória. Irmãos, ele viveu tudo isso no Egito e ele foi para o deserto. Nós tivemos a graça, a oportunidade de poder conhecer alguns desertos de Israel, e é bem diferente do deserto que a gente pensa, né? A gente pensa que é deserto tipo da Arábia, né? Cheio de areia, camelinho, né? Não é nada disso, é só pedra, cascalho, e onde não tem pedra e cascalho, tem cascalho e pedra, é só. E ele teve bastante tempo, eu acho, né? Com o Senhor ali. E quando o Senhor diz para ele que ele precisa tirar a sandália dos pés, porque a terra que ele pisa é terra santa, o Senhor está dizendo que é para ele descalçar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele havia adquirido e consumido naquele tempo de Egito. Eu e você também viemos do Egito, amém?
E nós estamos cheios de muita legislação do Egito, de muito costume do Egito, de muitas coisas do Egito. Então, muitas coisas que acontecem aqui nessa terra santa, pelo conhecimento que nós insistimos em trazer conosco, a gente não recebe. A gente não recebe. Por exemplo, o pastor Jefferson ministrava agora sobre falar em línguas, e talvez você não receba isso, porque você não consegue entender o que é falar em línguas. O que alguém quer dizer quando ele está falando ramala, 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 sei lá. Você resiste a isso, então você não recebe isso. Esse lugar, irmãos, que nós nos encontramos hoje, esse momento que nós nos encontramos hoje, essa sinergia que nós startamos aqui, faz desse lugar um lugar santo, uma terra santa. Mas a gente precisa descalçar, tirar as sandálias do nosso conhecimento, dos nossos achismos, daquilo que a gente espera que aconteça. E hoje não cantaram aquela música, que chato, eu não gosto desse louvor do Luciano, é muito antigo, eu queria aquele. Irmãos, vamos tirar as sandálias dos pés nesse tempo, e aquilo que a gente vem trazendo assim de fora do Egito, vamos deixar lá fora, para que a gente possa receber a plenitude do que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Tira a sandália, diz para o teu irmão aí, diz, Preta, para o Naldo, diz, tira a sandália, Nado, diz para ele do lado, larga a sandália, rapaz, tira a sandália. Irmãos, isso nos engessa, às vezes a gente cresce dentro da igreja, mas porque não é igual lá na outra igreja, a gente não recebe. Deus é Deus de novidade, amém? Deus todo dia tem algo para você e para mim, basta a gente prestar atenção, basta a gente descalçar e se lançar a Ele, amém? Ponto. Essa tarde, a pastora Ali, hoje com o figurino Laisa Minelli, ela teve um sonho, e ela disse assim, que no sonho, eu perguntava para a igreja, para essa igreja aqui, vocês sabem quem sou eu? E ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Eu fiquei pensando nisso, né? O que será que eu posso aprender com isso? E agora, durante os louvores, eu ficava pensando nisso. E, irmãos, glória a Deus, que ninguém me conhece. Eu acho que nós não temos que ser conhecidos mesmo, fisicamente. Eu acredito que, eu quero passar, assim, a minha vida, eu não quero trabalhar para que um dia eu tenha um busto em uma das praças da cidade, mas eu queria trabalhar, sabe como? Escondidinho, no secreto, e que eu fosse lembrado no seu coração, que eu conseguisse escrever alguma coisa no seu coração. Eu acho que isso é um retorno, amém? Eu acho que nós, como crentes, a gente precisa renovar a nossa mente, e nós precisamos entender que nós fomos chamados para uma coisa somente, para servir o propósito do Senhor, o chamado do Senhor, a igreja do Senhor. E às vezes a gente se embriaga, irmãos, com títulos, às vezes a gente se embriaga e quer, né, ser reconhecido, ser adorado, e isso daí, irmãos, vai nos causar problema, e vai causar problema. E também daí para cá,
quando eu estou sentado aí, assim como você está, eu também me vejo em um lugar onde muitas vezes, como nós nos guiamos por modelos, como a gente se faz menor do que o Senhor pensa que nós somos, nós buscamos modelos e nós elegemos então, nós colocamos pessoas em lugares que elas não deveriam estar. Não é questão de merecimento ou não, não é isso. Nós precisamos proteger as pessoas e nós precisamos entender que o Senhor nos tem por iguais, amém? O Senhor nos tem por iguais. Ninguém é maior que ninguém, irmãos. Ninguém. Nem o pastor, nem a ovelha. Na verdade, o pastor só cuida, né? As ovelhas não são nossas. Então, que a gente, nesse tempo, nesse novo tempo, que foi liberado aqui há pouco, que a gente tenha consciência do que nós somos no corpo, cada um de nós. Que nós somos parte de um grande corpo, que nós somos interdependentes um do outro. E tudo que afeta o meu irmão vai me afetar. Por isso, que se nós temos a unha de dominguinho, a unha está encravada, todo o corpo sente. Por isso que se a gente pegar uma enfermidade num dedo, nós podemos até padecer, até morrer de uma infecção generalizada. Nós precisamos renovar o nosso entendimento, irmãos, entender que nós somos um corpo e como esse devemos nos comportar. A hierarquia do reino, ela é horizontal, amém? E a interdependência é o que nos faz fortes. A unidade do corpo nos faz fortes. E isso é uma coisa que nós precisamos bater e bater e bater, irmãos. Você que está hoje aqui, você que nos assiste também hoje, pela internet, nós precisamos, mais do que nunca, fomentar o reino de Deus, a unidade do corpo, a unidade da igreja. Se nós queremos transformar a nossa geração, nós precisamos, nós temos essa missão de promover a unidade do corpo nesse tempo. Senão, irmãos, nós vamos sucumbir. Talvez a gente fique no deserto mesmo, amém? Mateus 6, de 31 a 34, é o texto que eu vou começar. Mas eu queria, antes disso, enquanto você procura, eu quero te dizer que a caminhada com o Senhor, ela é feita, irmãos, não é algo simples, não é algo romântico. A caminhada, nós vamos precisar tomar decisões nela. Durante a nossa caminhada, nós precisamos fazer escolhas. E muitos de nós, a gente vem com aquele pensamento de ainda não chegou o meu tempo, ainda não é a minha hora. E nós precisamos, irmãos, entender que hoje, agora, esse momento, nesse instante, esse é o tempo que o Senhor separou. Irmão, se a gente pensar que não, vamos deixar para amanhã, eu preciso ainda fazer isso, ou preciso formar, ou preciso, enfim, qualquer coisa que hoje te impeça de tomar decisões, não é de Deus, irmãos. O Senhor, Ele diz assim em Hebreus: hoje, não é ontem, não é amanhã, é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Não resiste, irmão. Não resiste. Se a palavra fala que um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 é como um. Então, hoje, não tem o mesmo quilate, ou o mesmo peso que tem para nós. Hoje para o Senhor é muito importante. Então se hoje, aqui nesse lugar, se hoje, aí onde você está na internet, você ouvir a voz do Senhor, se Ele falar no teu interior, se você sentir algo, não resista. Se Ele te trouxe aqui hoje, e você não sabia por quê, talvez Ele usou algum amigo, algum familiar, algum querido, que te convidou e insistiu tanto para você vir aqui, e você resolveu vir, só por causa do seu amigo chato. Entenda, irmãos, que o Senhor o está usando. Então, se hoje você sentir algo, não resista, amém? Te entrega ao Senhor, entrega o teu coração, entrega a tua vida, entrega o teu problema, amém? Mateus, de 31 a 34. Amém, gente? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, irmãos? A vida que nós vivemos hoje, essa vida moderna, essa vida intensa, ela acaba nos tirando o foco, nos roubando o foco da nossa existência. Nos distraímos, vivemos numa ansiedade, vivemos angustiados, vivemos temerosos. Há pouco o pastor Jefferson falava da crise. Será que a gente vai perder o emprego? Meu Deus, eu não tenho estabilidade, o chefe não gosta muito de mim. Se eu perder o emprego, meu Deus, seguro-desemprego não vou ter, vai faltar comida, vai faltar isso, vai faltar aquilo. É ou não é, irmãos? A vida moderna não nos empurra para isso, para o consumismo exagerado, para o status quo. Eu preciso. Isso é silencioso, irmãos. Isso nos induz tão lentamente, que quando a gente percebe, a gente já está envolvido com tudo isso. Isso nos rouba. São essas coisas pequenas, somadas, que nos roubam do verdadeiro objetivo, que é buscar o Senhor e a sua justiça, e Ele, como Pai, Ele vai te dar, Ele vai suprir. A gente não vê ninguém enrolado, a gente não vê ninguém no Serasa, no SPC, não sei se ainda existe, por causa do feijão, irmão. Não é? A gente não vê ninguém por causa do feijão, por causa do arroz.
Ninguém vai para o Serasa por causa de arroz, irmão. A gente vai para o Serasa porque a gente quer ostentar algo desnecessário. Entenda, eu não estou aqui criticando ou dizendo que você pode ou que você não pode ter isso ou aquilo, não é isso. Mas a vida não é isso. A vida não é a gente viver escravo do trabalho, trabalhando para comprar o carro, daqui a pouco trabalhando para reformar a casa, daqui a pouco trabalhando para comprar a mobília, daqui a pouco trabalhando para trocar novamente o carro, e a gente fica nesse ciclo a vida toda. A vida toda, irmãos. Escravos, passamos uma vida inteira como escravos, trabalhando, trabalhando e trabalhando. E quando a gente chega, né, a gente sempre tem a desculpinha, né, irmão? Primeiro a gente trabalha para adquirir. Aí depois tem que trabalhar para manter. Aí depois tem que trabalhar para manter por causa dos filhos. E aí a gente entra numa bola de neve. Passa a vida toda nesse círculo. E ainda dá glória a Deus pelas Casas Bahia. Não é, irmão? Glória a Deus pela Casa Bahia. Glória a Deus pelo baú da felicidade. Irmão, isso não é de Deus, não. Eu sei que a gente tem, nós brasileiros não temos crédito, né? Por isso que eles nos vendem dinheiro. No primeiro mundo não é assim. No primeiro mundo você compra à vista, somente à vista. Não existe financiamento, não existe cheque pré-datado, isso é coisa de brasileiro. É o jeitinho brasileiro, irmão. Mas é ilícito, é preocupante pelo menos, né? Se nós não sabemos o que será amanhã, como é que a gente vai comprar em 48 vezes, 36 vezes, 75 vezes, irmãos? Oh, glória! Se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se cada dia tem o seu mal, eu acho que nos falta um pouco de sobriedade, amém? Nos falta sobriedade nisso. Por que a gente não opta a fazer como o Senhor Jesus fez? Viver uma vida simples, né? Nunca escreveu nada, e até hoje a gente ouve o que ele falou. Não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça, dormia aqui, ali ou lá. Irmão, não vai todo mundo sair de casa e viver por aí, né? Não é isso. Mas ele estava bem focado no que ele queria e no que ele tinha que fazer. O que nos prende é a vida que a gente tenta ter, que a gente tenta responder. E irmãos, isso é uma verdade, tá? Isso está em nós. Quer ver? Se chega alguém para lhe oferecer alguma coisa, com aquele fusquinha 66, podrinho, sabe? E chega um outro cara com uma BMW, com uma Mercedes, enfim, qualquer carrão aí, você vai confiar mais em quem, irmão? Porque a gente continua da mesma forma, o estereótipo, aquilo que a gente mede com os nossos olhos, aquilo que o Senhor disse: olha, vocês não veem como eu vejo, vocês veem o exterior, mas eu vejo o coração. E nós continuamos assim. A gente continua julgando pessoas pelo que ela veste, pelo seu carro, pela sua casa. Eu morei uma vez numa outra cidade que eu não vou dizer o nome.
Irmãos, e lá era pura ostentação. Você valia o que você tinha. Essa cidade nem tem mar. Mas eu achava engraçado, porque o pessoal botava jet ski amarrado atrás do carro e ficava passeando pela cidade. E eu ficava imaginando o que esses caras querem, né? Será que eles vão botar isso aí no rio? Não, irmãos, era só para mostrar algo, para ostentar algo, para se fazer algo que não é. Isso faz parte da gente. A gente olha o exterior e não o coração. Nós não conseguimos ver o coração. Então, irmãos, a gente precisa renovar esse entendimento, amém? E procurar ver o irmão não pelo que ele mostra ser, mas pela sua essência, amém? Vamos renovar a mente então, vamos buscar uma vida simples, vamos olhar todo mundo na horizontal, amém? Não na vertical, de cima para baixo, na vertical só de baixo para cima, irmão. Olha seu irmão como maior do que você, e aí você vai estar fazendo a coisa certa, amém? A gente ora por discernimento, oramos porque queremos entender, porque queremos discernir, mas quando o Senhor fala coisas simples, a gente ignora, porque parece ser tão grande para nós. Por exemplo, precisamos colocar a nossa casa em dia, para que possamos alçar voos maiores. O que a gente faz? Não faz. Não faz, irmãos. A gente quer mais alto, a gente quer discernir, a gente quer entender, mas a gente também não quer sair do lugar que nós estamos e colocar a nossa casa, colocar a nossa vida em dia. Nós queremos que o Senhor nos use como somos, né? Ninguém está afim de dar um passo. Nós queremos tudo do Senhor, mas nós não queremos dar nada ao Senhor. Há quem já disse aqui que nós temos o tanto de Deus que Deus tem de nós. Quanto é que você tem de Deus? Quanto é que Deus tem de você? Quanto Deus tem de você? Há pouco eu perguntei, quem quer ser voluntário num projeto? Você acha que esse projeto é de quem? Do pastor Luciano? Ou de qualquer um dos outros? O pastor Luciano já tem a empresa dele que ele tem que administrar. Quanto o Senhor tem de você lá no projeto? É o tanto que você vai ter dele. É o tanto que você vai ter dele. Pastor, o senhor está forçando a barra. Eu não estou forçando, irmão. O corpo é isso. Mas o problema é que a gente só quer fazer o que a gente quer. A gente só quer fazer o que é legal. Talvez a gente só quer fazer o que nos dê uma visibilidade. Mas ninguém quer aonde não se tem visibilidade. Quando você serve um desses projetos, irmãos, você está escrevendo no coração de cada criança dessa. Faz 20 anos que eu comecei a trabalhar com dependência química. Fez agora em janeiro 20 anos. E às vezes, porque eu não consigo memorizar todo mundo, já passaram por nós, pelo menos até o ano passado, mais de 3.800 pessoas, fora a ficha que a gente já perdeu. E às vezes eu encontro alguém
que me reconhece. Oh, irmão Lapa, ainda, do tempo do irmão Lapa, lá do exército de Deus. Poxa, eu passei lá na casa, assim, assim, assado. Vocês fizeram isso, vocês falaram aquilo, e isso me colocou num lugar. É por isso que eu quero ser lembrado, irmão, por essas coisas. Escrever no coração de pessoas. Fomos chamados para isso, amém? Mas a gente nós precisamos realmente encarnar o reino de Deus, encarnar a consciência coletiva e a responsabilidade que temos. E o problema, irmãos, é que Provérbios 21:2 diz o seguinte, que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os nossos corações. Irmãos, a nossa intenção de ajudar a obra do Senhor, elas podem até ser boas, irmãos, mas no final mesmo, só quem sabe das nossas verdadeiras motivações é o Senhor. O nosso coração é enganoso, não se iludam, não se iluda, você não é tão bom assim. Olha, considere o seguinte, considere o fato de você estar querendo fazer a obra do Senhor, somente para que você não precise resolver as suas próprias questões. Isso é um perigo. Talvez os caminhos que estão sendo percorridos apenas estejam corretos em seu coração, somente no seu coração, mas considere também o fato de que eles podem estar desalinhados à vontade do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não é poucos que se escondem atrás da obra do Senhor, mas é a obra do Senhor, mas estão se escondendo. Eu vejo gente, irmãos, com problemas seríssimos de caráter, de identidade, que se escondem atrás da obra do Senhor e dão destino para pessoas. Irmãos, como é que um cego guia outro cego? Não tem como. Isso é comum, amém? Isso é muito comum, é mais comum do que você imagina. Pessoas que se escondem dentro de ministérios, atrás de postos, somente para se esconderem. Cheio de problema, mas para que ninguém perceba, eu fico aqui, nesse lugar. E aí você e eu, quando estou aí também, que vejo por fora o estereótipo, sou enganado. É interessante, irmãos, não foram poucas que eu já vi assim. A dependência química, ela mostra umas coisas muito interessantes. Há mulheres que estão ali perseverando com o filho ou com o esposo, lutando, guerreando para que a pessoa saia daquele lugar de dependência. E depois de tanto insistirem, de tanto orarem, de tanto buscarem, o Senhor abençoa e a pessoa é liberta, irmãos. Glória a Deus, pronto. Resolvido o problema. Quando o filho ou o marido deixa de usar droga ou álcool, enfim, drogas lícitas ou ilícitas, o casamento acaba. Aí a mulher não tem mais razão de viver. Codependência.
Ela precisava da dependência do marido para ela continuar sendo vista. Oh, essa mulher é uma santa serva do Senhor. Só ela para aguentar esse pau d'água, esse cachaceiro, ou esse menino viciado, enfim. Ela ficou nesse lugar até... Então o que ela fazia ali nesse lugar, irmãos? Ela se escondia. Ela se escondia ali naquele lugar. E usava o dependente como justificativa para existir. E quando se tira essa pessoa, aparece a verdadeira face. Uma pessoa doente, uma pessoa que usou para se anular. Então cuidado, irmãos, cuidado com o seu coração, amém? Quero fazer uma citação de um pensador chamado John Piper. Ele fala o seguinte, ó: o seu coração se move em direção àquilo que você ama, e Deus quer que você se mova em direção a Ele. Nós somos propensos a isso, irmãos, a buscar aquilo que nos agrada, a fazer aquilo que queremos, e a maioria de nós quer o quê? O que nós queremos, a nossa maioria? Sossego, algo que seja tranquilo, algo que seja fácil. E a vida cristã, ela não é fácil, irmãos. A graça não é fácil. A lei é fácil, é só cumprir as leis 613 e 618. 613 ou 618. Pronto. Isso pode, isso não pode. Isso aqui posso ir, ali não posso ir, isso eu posso fazer, aquilo não pode fazer. Mas na graça é diferente, porque você precisa medir tudo o que você vai fazer. Você precisa pesar tudo o que você vai fazer, porque isso pode ofender o seu irmão. E se isso ofender o seu irmão, não está bom. Seguir em uma direção tem o seu valor. Seguir a direção de Deus é o mesmo que estar alinhado com o seu próprio coração. Quando vamos em direção a Ele, encontramos o propósito e nos alinhamos, amém? Por isso, buscai primeiro o reino e a sua justiça. O reino e a sua justiça. E aí você vai encontrar o propósito, e aí você vai se alinhar, amém? Agora, aonde você tem buscado guarida? Aonde está o seu refúgio? E se precisar de socorro, onde está a sua primeira opção? Parafraseando, onde você tem buscado guarida? Na sua conta corrente? Na casa da sogra? Casa da sogra é bom. O seu refúgio está onde? O seu refúgio, irmão? Está no boteco com os amigos? No futebol? E a sua primeira opção quando o negócio pega mesmo? É o pastor? É o gerente do banco, irmão? Quando o bicho pega. Salmo 46, de 1 a 3, diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio, irmão. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Irmãos, o Senhor, amém, é a nossa rocha e a nossa fortaleza. E isso, irmãos, é de verdade. Isso é de verdade. A gente busca, né? Mas essas coisas pequenas a gente deixa passar. A gente bota mais fé na sogra, mais fé no gerente de banco, mais fé no pastor, do que no próprio Deus, do que no próprio Senhor. A gente tem um problema e conta para a igreja inteira. É que para os irmãos orar por mim. Não, irmão. Você quer se vitimizar. Você quer se vitimizar. É aquilo que eu falava há pouco. Você precisa disso, irmão. Você precisa que as pessoas tenham pena de você. Aí você sai falando para a igreja toda. O Senhor, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu socorro presente na hora da angústia, quando não existe mais norte, irmão, é Deus, não é eu, não é pastor, não é esposa, é o Senhor, que vai te dar a paz que excede o entendimento, que te dá o amém dele. Não adianta você querer buscar fora, irmãos, em pessoas são tão débeis quanto você, quanto a mim. Somos assim. Nós precisamos entender de uma vez por todas que somente no Senhor, somente em Deus, somente nele está a resposta de todas as coisas. Isso que você não consegue vencer, isso que acontece agora com você, essa enfermidade que você não entende, é só Ele, irmãos, que vai te dar a convicção. O resto, irmão, é axologia. E axologia não é ciência, é especulação. Irmãos, a vida está aí para ser vivida, encarada. Eu prefiro usar encarada. Fuja de algumas linhas teológicas que dizem, irmãos, as coisas são assim mesmo, que pregam esse conformismo, sabe? Ou isso é, se for ruim, é karma gospel, se for bom é dharma gospel. Irmão, sai dessa daí. O evangelho não é para conformar ninguém na mesmice. Ele é novidade de vida todo dia. Nós estamos avançando, nós estamos caminhando na existência. A igreja está amadurecendo, está maturando. A gente não está parado, irmão, embaixo de um pé de maçã, comendo maçã. Muitas pessoas que eu tenho encontrado, né, nesses 20 anos, a maioria delas, irmão, elas têm em comum a vontade de realizar a obra de Deus. E o que a maioria delas tem também, né, é o desejo de ser projetada, de deslanchar, enfim, de crescer. Mas eu também percebo que elas têm muita coisa para resolver ainda. Então eu sempre digo o seguinte, que é bom a gente ir no passo do boi, amém? Lento e firme. Você não vê, né? Você vê um cavalo tropeçar e cair, mas não vê um boi, porque o boi ele anda devagar, lento e firme. As coisas, irmãos, a gente precisa resolver, amém? Nós precisamos resolver as coisas. Não adianta ficar engavetando, irmão. Não adianta colocar sujeira embaixo do tapete.
tem que resolver. Tem que resolver. Não adianta ficar levando na barriga, como a gente fala. Não, vai passar, vai melhorar. Não, irmãos, nós precisamos resolver. E nós não somos bons de resolver, não. A maioria de nós gosta de cortar o problema, não resolver o problema. E nós fomos chamados para resolver problema, amém? Irmãos, a nossa comunidade itajaiense é um problema. O nosso bairro é um problema. E nós somos também um problema. Então a gente foi chamado para resolver problema. Na casa de recuperação, uma vez eu tinha um pastor amigo. Foi bem lá nos primórdios do SOS. Eu ainda trabalhava. E depois do trabalho, eu ia até a casa de recuperação para levar alimento, para levar, enfim, resolver problema, levar remédio, o que precisava. E sempre que eu chegava lá, faltava alguém. Cadê o irmão Beltrano? Foi embora. Foi embora? Por quê? Não, porque eu mandei ele rachar lenha, não quis rachar lenha, eu vou mandar embora. Chegava no outro dia, cadê o irmão João? Foi embora. Por quê? Não, porque não quis limpar o banheiro, mandei embora. Irmão, foi me dando um ruim. Aí um dia eu cheguei lá, meio virado. Cadê o irmão? Foi embora. Por quê? Porque não quis ajudar ali, aqui, não sei o que lá, mandei embora. Eu falei assim, irmão, olha só, vou te dizer uma coisa. A próxima vez que eu chegar aqui e o irmão tiver mandado alguém embora, que não seja por violência, por agressão física aqui dentro, ter fechado o pau mesmo, quem vai embora é o irmão. Porque o irmão está aqui para resolver problema e não para eliminar problema. Porque se o irmão não tem condição aqui de convencer alguém a rachar lenha para poder fazer o fogo que vai cozinhar a comida que ele vai comer, então o irmão não serve para estar aqui. E graças a Deus isso eu aprendi bem no começo, sabe? Então eu aprendi que a gente precisa resolver problema, amém? Crente tem que resolver problema. Crente não tem que criar problema, nem alimentar problema, tem que resolver problema. Para isso que a gente foi chamado. Então todas as coisinhas, por menor que seja, que você acha que não importa, volte e resolva. Porque senão você não vai conseguir lugares mais altos. Você vai ficar preso. Antigamente, bem antigamente, quando eu era criança lá em Barbacena, quando o pessoal casava, a gente colocava um monte de latinha amarrada no para-choque do carro. Quem lembra disso? Pouca gente lembra disso, hein? Então a gente enchia de latinha e depois os noivos saíam tal, e aí é aquela barulheira de lata, né? A nossa vida também é assim, irmãos. Cada vez que você não resolve um desses probleminhas, é uma latinha que você amarra. E outra que você não resolve é outra latinha, e tem gente que está com uma lataria atrás, e por onde anda faz aquele barulhão, e todo mundo observa, menos ele, né, que está, como no carro, que a pessoa fica trancada dentro do carro, não tem noção do barulho que faz fora. Assim é nós quando não resolvemos as pequenas coisas que precisamos resolver. Tiago 1:21 diz assim, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Cuidando com as aparências de maldade, elas não são tão óbvias como parece. Cuida, porque nós temos uma concepção de mal, mas às vezes o mal não é como a gente pensa, irmãos. Não esqueçam que o nosso inimigo, ele é um estrategista, amém? Ele te pega na curva, ele espera o momento certo,
Ele espera o ambiente exato, e aí ele te pega. Por isso nós precisamos vigiar e vigiar. Às vezes a gente pensa que o mal é só o que julgamos mal. Às vezes a aparência do mal não é como a gente pensa. Às vezes ela está maquiada. Você pensa que é uma coisa e é outra. Você cuida de um lado e ele te pega pelo outro. Irmãos, nós não estamos falando aqui de evangelho da alma, mas de algo que precisa ser absolvido para nos libertar, amém? Para nos libertar, para nos deixar livre. Fugir da nossa responsabilidade é o mesmo que abandonar as questões da nossa própria casa. Quer ver? Cada vez que a gente foge de uma situação que a gente precisa resolver, é como se a gente fechasse um dos cômodos ou um dos quartos da nossa casa e botasse a chave no bolso. A chave, ela continua com a gente, só que a gente não quer acessar aquele lugar. A gente não quer se incomodar com aquela situação. Irmãos, você vai fechando esses cômodos que você não quer cuidar, que você não quer trabalhar. Daqui a pouco você vai ficar num cubículo. Imagina uma casa, e você vai fechando cada cômodo dessa casa. Daqui a pouco você vai estar só na sala, irmão. Você não vai ter mais acesso a lugar nenhum da casa, porque você não quer resolver. Você vai ficar sem espaço. Então eu queria dar 2 conselhos, né? O primeiro, volta lá onde você sabe que você precisa resolver, e resolva. Resolva, porque você precisa desfrutar da casa toda, amém? Você precisa habitar na casa toda, não só na sala, ou não só em um banheiro. Você precisa ter a casa toda. Então volte lá. Eu não sei onde é o lugar na sua vida, mas você precisa voltar. Senão você vai ficar patinando, irmãos. Entra ano, sai ano, vem pregador, sai pregador, vem mover, sai mover, vem chu, vai chu, e você continua no mesmo lugar. Depois você começa a murmurar: ó vida, ó céus, ó azar, por que o Senhor não me usa? Porque Ele não tem como te usar. Ele não tem. Você continua com o tapete cheio de sujeira embaixo e querendo dar uma de cara. Volta lá, resolve, e aí o Senhor vai te abençoar. Volta lá e resolve, e aí você vai entender. Volta lá e resolve, e aí você vai ter a revelação. Amém, gente? O segundo conselho é esse aqui, Se você está em dúvida do que fazer em relação ao que precisa ser resolvido, mas o que será, né? Então você precisa andar na luz. Ali não tem dúvida. Então, 1 João, vai lá, abre comigo, 1 João 1, do versículo 5 ao versículo 10. Todos amém? Aleluia! 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu queria parafrasear aqui: se dissermos que somos crentes,
se dissermos que somos seguidores de Jesus Cristo, que somos praticantes de sua palavra, que somos praticantes de sua vontade, e andarmos em trevas, andarmos fazendo igual ao que se faz no mundo, roubando, mentindo, enganando, adulterando, então mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Temos comunhão uns com os outros. Irmãos que não têm comunhão com outros irmãos, dentro da igreja, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos nós pecamos. Todos nós lutamos, irmãos, diariamente. Todos nós nos esforçamos, por isso que o Evangelho não é simples. Todos os dias nós temos que negar algo. Todos os dias nós temos que amarrar o nosso pensamento. É uma luta diária. Todos os dias nós temos que nos desviar da corrupção, do engano, da mentira. Todos os dias. E se não for assim, nós estamos mentindo. Não existe super-homem. Não existe super-herói. O super-herói já veio e já foi. Vai voltar. Mas oxalá seja logo. Mas, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É fato, irmãos, nós precisamos, nesse novo tempo, que profetizamos e que desejamos, ser verdadeiros, amém? Nós temos debilidades, nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias sobre nós. Nós precisamos da graça, desse favor imerecido que nós não teríamos como conquistar. E nós temos que ter essa consciência, nós precisamos levar essa consciência conosco todos os dias, a cada momento. Isso tem que estar forte em nossa mente, porque senão nós corremos o risco de dormir, amém? De achar que realmente nós somos a última Coca-Cola do deserto e que não há nenhuma igreja melhor do que a nossa, e que não há nenhum crente melhor do que o nosso, e que não há nada melhor, só nós vamos para o céu. Nós precisamos descer, que a nossa verdade, irmão, seja uma bandeira trazendo legalidade a tudo o que conquistamos, bem como a tudo que vamos conquistar. A verdade precisa ser a nossa bandeira. Igreja, irmão, sem Photoshop, igreja sem maquiagem. Se você viu um anão, não diga que você viu um gigante. Se você derrubou um anão, não diga que você derrubou um gigante. Isso não dá certo, irmão. O Senhor vai te expor. Vai te expor. Conte o que você viu, como é, não como você deseja. A gente tem essa mania de colocar um quilate, né? A mais, um brilho a mais, para dizer que a gente é melhor. Fale a verdade.
Vamos andar em lugares altos, não para sermos maiores, meus irmãos, mas para que possamos estender a mão aos outros que ainda não chegaram onde estamos e a gente os ajude a subir. É para isso que a gente deve andar em lugar alto. Por esse motivo, o Senhor nos ensina o seguinte, e aqui eu encerro. Lucas, o capítulo 22, versículo 26 e 27. Eu acredito, sabe, irmãos, que o Senhor nos levanta nesse tempo para a gente ser diferente. Eu acredito que nós somos luz e somos sal, mas nós precisamos entender também que nós somos luzes, mas pequenas luzes, e que a soma dessas pequenas luzes é que ilumina tudo. Não é uma luz, são as luzes que vão iluminar, amém? Eu acredito sim, que esse é um novo tempo da igreja. Por isso que eu me voluntariei a ser um missionário na Câmara Legislativa aqui em Itajaí, porque eu acredito que nós podemos ser luz lá também. Apesar de todo histórico negativo, apesar de tudo que não começou com a Lava Jato, que tudo que não começou com o mensalão, nem com os anões do orçamento. Quem lembra dos anões do orçamento? O cara de sorte, o cara sozinho ganhou 13 vezes na loteria esportiva, sabia? Sério, irmãos, procura sobre os anões do orçamento. Eu lembro, não lembro do nome dele, mas lembro do velhinho, cara de pau. Pensou, irmão? 3 vezes na loteria esportiva? Lavagem de dinheiro. João Alves de Deus? Deve ser um Deus minúsculo. Mas, irmãos, isso começou há muito tempo atrás. Nós somos uma nação fundada em corrupção. O Brasil nasceu assim. O Brasil veio o pior de Portugal, né? O pior talvez também da Europa, não sei, primeiro veio só os portugueses, mas depois vieram mais. Aqui é como se fosse um presídio a céu aberto, né? E aí depois é quando estreitou lá para a Europa, é que o pessoal fugiu para o Brasil, né? E aí então a gente começou a nossa bela nação. Então isso está lá no começo, mas eu acredito que a gente pode mudar, mas a gente só pode mudar se você mudar. A gente só pode fazer se você resolver, realmente resolver aquelas coisas, e a sua luz voltar a acender, e você se unir com outras luzes, e poder ser um luzeiro para essa geração. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Isso
Isso deve ser a nossa motivação, irmãos. Nós devemos ser como o Mestre. Nós devemos ser como o que serve. Nós queremos ser como o Mestre, fazendo milagre e fazendo selfie. Nós queremos ser como o Mestre, andando sobre as águas ou fazendo coisas sobrenaturais, mas não servindo. A gente quer ser um Jesus popstar e não um Jesus servo que chora sozinho, né? Que se dá por mim, por você. Nós queremos ser o Jesus popstar, mas esse não é o tempo de Jesus popstar, amém? Esse é o tempo do Jesus que serve a comunidade, que serve o projeto social, que serve o vizinho, que serve o esposo, a esposa. Nós precisamos ser como o Senhor, servir. Irmão, nós temos uma eternidade toda à frente de nós, e que nós não conhecemos qual é o próximo passo. Nós não conhecemos o que é daqui quando partirmos. Isso não nos foi revelado. A gente pensa. Então, o único momento e a única certeza que a gente tem é que a gente pode fazer isso agora. Enquanto vivemos, enquanto estamos encarnados, enquanto podemos abraçar, enquanto podemos servir, enquanto podemos dizer que te ama, enquanto a gente pode se relacionar. Esse é o tempo de servir, amém? Que sejamos assim, mas que a gente sirva bem servido, irmão. E para a gente servir bem servido, a gente precisa estar bem resolvido. Então vamos resolver o que nós temos que resolver, mesmo que seja um simples pedido de perdão por qualquer coisa que você ache banal. Resolva, porque nós temos também, a gente pensa que os nossos problemas são sempre maiores do que os do outro. Às vezes o cara não tem um braço e a gente acha que o nosso dedo infeccionado é pior do que o problema dele. Não, irmãos. Vamos voltar e resolver o que é pequeno para você pode ser grande para outra pessoa. Talvez você nem lembre, né? Mas o Espírito vai te lembrar, bem? Volte e faça. Eu queria orar. Queria chamar o pessoal aqui do som. Eu queria que viesse aqui à frente, irmãos, além dos pastores que vão estar também, todos os pastores que estão aqui vão estar orando. Eu queria que todos aqueles que sentem esta noite a necessidade de se alinharem com o propósito do céu, irmãos, que acha que está fora, né? Que está desconectado. Eu queria que você viesse aqui à frente. Você que já está no caminho do Senhor, não está mais aqui porque acha que já não tem mais jeito. Assim, não tem mais jeito para mim, eu não quero mais, eu quero te chamar também, vem aqui à frente. Há jeito sim, irmãos. Você que desistiu porque está com vergonha de tudo que tem vivido, tudo que você tem vivido, você se sente envergonhado, eu queria que você viesse aqui à frente também. Você que cansou de viver no engano e você quer se reconectar com o Senhor hoje, vem aqui à frente.
Você que quer também derramar o seu coração aqui no altar, eu te convido, vem à frente, irmãos. Isso. É hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não resista ao Senhor. Não resista ao Senhor. Se você que está aqui hoje também, e você deseja entregar a sua vida ao Senhor, você deseja dizer ao Senhor que você entende que Ele é o seu Salvador, você entende o sacrifício que Ele fez por você naquele madeiro, você quer entregar a sua vida a Ele, vem aqui à frente também. Queria convidar a igreja também para se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Os pastores, por favor, orem por esses irmãos que aqui estão. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos como chamas de amor, me dizendo vem, dizendo vem. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Eu posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Aleluia. Posso olhar em teus olhos como chamas de amor, me dizendo vem, venha para Ele, busquei, me dizendo
Glória a Deus. Aleluia. Pega na mão do teu irmão. Pegue na mão dele. Senhor, nós te damos graça por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, pela vida que tu nos concede. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado, Senhor, pelo meu irmão da minha direita, pelo irmão da minha esquerda, Senhor. Senhor, que essa semana seja uma semana abençoada. Que essa semana, Senhor, ele possa ser ferramenta do Senhor. Que ele possa, Senhor, esta semana ser útil para o teu reino, ser útil para a expansão do teu reino. Senhor, eu oro para que eles sejam resposta, Senhor, dos céus para os corações. Que esta semana seja uma semana ímpar, aonde o Senhor os vai atrair para coisas sobrenaturais. Eu oro, Senhor, para que tu prepares os encontros que tu tens para essa semana, os corações que tu vais colocar diante de cada um desses meus irmãos. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado através de suas vidas, e que eles entendam e que eles manifestem a luz que eles são neste mundo, o sal que eles são nessa terra. Senhor, eu oro para que cada coração entenda a responsabilidade que é servir ao Senhor, que entenda a dimensão da tua igreja e o que ela representa para esse tempo. Eu oro, Senhor, para que cada um tenha a revelação do quanto cada um deles é importante para o Senhor, como o Senhor os vê, do tamanho que o Senhor os vê, não que eles não vejam, mas como a vida dita, como as pessoas ditam, ou como eles mesmos se achem, mas que o Senhor aqueça os seus corações e que eles possam entender o tamanho do imensurável amor que o Senhor tem por cada um. Assim eu abençoo os meus irmãos, assim eu abençoo cada lar, cada família, cada casamento, cada relacionamento aqui representado. Que o Senhor brilhe em suas vidas e nos seus lares, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor, dá um abraço no seu irmão.